Olá, tudo bem? Eu aqui de novo, passei uns dias tentando cuidar da saúde, as coisas aqui em casa. Deu uma parada, né? De vez em quando a vida pede parada. E a gente para um pouco, depois a gente recomeça. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Vamos dar continuidade às aulas de planejamento. Mas primeiro eu quero dizer para você que existem duas fases desse trabalho. Uma fase é a fase em que a gente vai significar os termos, vamos aprofundar um pouco mais na terminologia, né? Do que são utilizados e do que estão sendo utilizados. Muitas vezes estão sendo utilizados um significado diferente para as coisas reais. Então, nessas aulas que eu vou disponibilizar para vocês a partir de agora, vou chamar de aulas porque elas são bem mais elaboradas, nós vamos dar significado, né, às coisas para poder dar clareza mental e na hora que você deparar com a realidade, você conseguir identificar o que você está fazendo lá no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, no seu departamento, né? Que o fundamento é a base, então o fundamento já diz tudo, é a base, e a base tem que ser bem feita, né? Então nós vamos hoje nessa primeira aula ver os termos básicos para o orçamento de negócios. Mas eu quero também, antes de começar a aula, dizer o seguinte, que nós vamos ter também dentro dessas aulas noções de planejamento pessoal, né? Por quê? Porque o orçamento pessoal é importante também para o negócio. Porque você ter um CPF forte, você terá um CNPJ forte, né? Se você tem um CPF fraco, você pessoalmente é desorganizado, provavelmente você vai desorganizar também os seus negócios, porque você vai tirar de um lugar para cobrir o outro, né? Então nós vamos mesclar entre planejamento pessoal, né, o autoconhecimento e planejamento de negócios, para que a gente possa realmente identificar a pessoa física, identificar a pessoa jurídica, identificar a base do que é o negócio, né? Ficar bem claro esses três elementos. Então, vamos lá para o primeiro slide, que é o orçamento. Então, quando falamos de orçamento, nós sempre imaginamos, né, vem à nossa mente aquela lista que você leva para o supermercado para saber o valor das coisas. Ou você leva para o material de construção para discriminar que você vai dar prioridade naquele momento, né? Que você vai comprar, quanto vai custar, né? E aqui entra uma palavra interessante que é a discriminação. Discriminação é nada mais do que isso. Separar o que eu quero adquirir naquele momento, o que eu quero comprar, o que eu quero saber o preço. Esse é o orçamento na ideia comum, está na ideia comum da sociedade brasileira. O orçamento doméstico é o orçamento em que você vai elaborar para saber o quanto você está gastando, e quanto você está ganhando, se você está fechando o mês no vermelho ou no azul, né? O vermelho é quando você está devendo, você fica devendo. No azul, quando você consegue quitar suas contas, fica um saldo positivo, né? Então, o orçamento doméstico é de extrema necessidade, mas poucas pessoas conhecem, poucas pessoas realizam esse orçamento. Na maioria das vezes, as pessoas vão gastando, no fim das contas, quando o salário entra, some da conta, né, vai pagando as contas, ainda fica um saldo vermelho. A maioria dos brasileiros estão endividadas porque não preocupam, não olham os números do seu orçamento doméstico, né? E muitas vezes você se estressa e às vezes procura culpado para isso. Mas na verdade, cada um de nós somos responsáveis pelo que nós ganhamos, pelo que nós gastamos, né? Então, vamos também ver um pouco do orçamento público. O orçamento público acontece no âmbito do governo, dos governos, em todas as suas esferas, dos seus órgãos, entidades e equipamentos, né? O orçamento público são os impostos e taxas e tributos em geral que a sociedade paga ao governo, ou seja, paga ao Estado
E esse dinheiro é gasto em todas as esferas da administração pública, né? Em linhas gerais, o orçamento público serviria para manter a administração funcionando, né? O básico da administração funcionando, e também manter os serviços prestados à sociedade com qualidade e com eficiência, né? Mas a gente vê que a maioria das vezes o orçamento público é desperdiçado e é gasto fora, né, do contexto que deveria ser gasto. Agora, quando se fala desse orçamento, a gente está falando de arrecadação, não estamos falando de lucro e nem de salário. Então, o que acontece? O governo trabalha com estimativa de arrecadação do ano seguinte, né? É a estimativa de gastos do ano seguinte. Então, no final do ano, geralmente o governo vai fechar as contas e está lá com um rombo, né? Porque ele não conseguiu controlar o dinheiro. Aí ele pega e o que ele faz? Ele aumenta os tributos, cria taxas, cria multas, né? Cria vários mecanismos de arrecadação e esse dinheiro sai do nosso bolso, sai do nosso salário, né? Isso vai inchando nosso salário de despesas que nós poderíamos gastar com outras coisas, né? Só para poder você tomar ciência dessa parte ruim do orçamento, quando se trata do administrador, né? Dos administradores que vão lidar com esse dinheiro lá em cima, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem um plano plurianual, que é para 4 anos, né? E dentro de 4 anos eles vão fazendo os planos anuais. Todo ano eles determinam o quanto vai gastar no ano seguinte e o quanto vai cobrar da população no ano seguinte para cobrir esse gasto, né? Então, eles não trabalham com lucro, por isso que muitas vezes nós vemos burocratas falando mal do lucro, e às vezes você também vai na onda, né? Porque o dinheiro cai limpinho na conta deles, eles não sabem o que comprar, vender, pagar despesas, pagar impostos, pagar tantas coisas, né? Pagar a manutenção do negócio, funcionários, não sabem o que é isso. Então, temos que ter a ciência de que precisamos aprender com quem faz, com quem realiza, com gestores que realmente trabalham com isso, com empresários que já têm o seu negócio, ou já teve, ou já tem, né, um negócio funcionando e tem essa experiência, né? E muitas vezes você na escola eu não digo que não ensina nada, mas na universidade, se você for fazer um curso de administração na universidade, você não vai aprender isso, porque você vai encontrar lá pessoas que não têm experiência, são pessoas que têm tanto para elaborar o curso quanto para dar o curso. Elas têm só teoria, né? Uma teoria criada por burocratas em gabinetes, no ar-condicionado. E quando você vai colocar na prática, você não consegue realizar as ações que você pretende. Então, isso é só para sintetizar um pouco a questão do orçamento público, né? Orçamento para o negócio. O orçamento para o negócio ou plano de negócio. Tem gente que fala que é plano de negócio, mas eu chamo de orçamento porque eu considero o orçamento uma parte do plano de negócio, né? O plano de negócio vem com a missão, a visão, vem com o orçamento, mas também vem com o objetivo, vem com a razão, né? O porquê que eu vou montar esse negócio, quem são o meu público que eu vou atender. Então, todos esses elementos compõem o plano de negócio. E para complementar, eu penso que a base, o coração do negócio, é o plano orçamentário do negócio, né? Então, o orçamento do negócio é a primeira coisa que você tem que fazer quando você pensa em abrir um negócio, certo? Então, nós vamos ver aqui o capital inicial de um negócio físico. Pode ser um negócio físico, pode ser um negócio digital, mas aqui eu vou falar do negócio físico, é mais complexo, né? O montante utilizado para montar o negócio. Então, para montar um negócio, você tem que ter um montante. Você precisa comprar um computador, você tem que ter o dinheiro para comprar ele à vista. Você tem que comprar uma mesa, né? Você tem que comprar prateleiras, comprar mercadoria para começar. Então, o investimento inicial, que está lá no contrato social do negócio, quando você vai registrar, nada mais é do que o capital inicial do seu negócio. Então, você, quando pensa em abrir um negócio, antes você já tem que juntar um dinheiro para investir. Porque, às vezes, principalmente o pequeno comerciante, ele abre um negócio sem dinheiro. Ele coloca lá um valor no capital inicial, mas ele não tem esse valor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai no banco, pega esse investimento,
pega um dinheiro chamado de investimento, que é um dinheiro, é um empréstimo, na verdade, né? Eu acho que o investimento ali é só para enganar você, mas na verdade você está pegando um empréstimo para investir no seu negócio. E você vai gerar uma taxa de juros sobre o empréstimo que vai encarecer o seu serviço ou o seu produto num momento difícil. E também você vai somar uma parcela em cima das despesas fixas que você vai adquirir quando você abrir o negócio, né? Então, ter cuidado com isso. O capital inicial do negócio, seja físico ou digital, ele precisa ser real. Você precisa ter realmente esse dinheiro na sua conta. Por isso que eu costumo dizer que a finalidade do negócio não é o lucro em si. No primeiro momento não é o lucro. No primeiro momento é investimento, tanto em você quanto no negócio, e geração de trabalho, porque além do dinheiro você vai ter que ralar um pouco para tirar o projeto do papel, né? Então, infraestrutura é onde o seu negócio deve funcionar, né? Se você tem um negócio digital, você tem que ter uma sala, um espacinho seu para você organizar suas coisas, colocar seus equipamentos, né? Para você ter liberdade para fazer seu trabalho, né? Se você quer abrir um negócio físico, então você tem que ter uma loja, um galpão, uma sala comercial, depende do serviço que você vai prestar, né? Depende do produto que você vai vender também. Então, esse negócio é chamado de infraestrutura. Na verdade, esse espaço é chamado de infraestrutura, né? Ele deve estar equipado, né? Com água, energia, né? Toda a parte de hidráulica, energética funcionando. Você deve estar com telefone, né? Você deve estar com o mínimo de condição para funcionar o seu negócio ali na infraestrutura. Então, na infraestrutura 2, né? Você também tem que ter a parte mais intangível, né? Aquela que você não vê, mas ela precisa existir, que é o CNPJ, alvará, licenças, essas coisas obrigatórias que o Estado nos impõe quando queremos abrir qualquer negócio, né? É uma maneira deles saber onde estamos, o que estamos fazendo, para nos cobrar os tributos que eles querem. Então, aqui entra também despesas, né? Entra nas despesas. Porque além do espaço físico, você também vai ter que pagar essa documentação, pagar um contador, talvez até um advogado, dependendo do que você vai, trabalhar, né? Daí a gente tem marketing e divulgação. Muitas vezes nós abrimos um negócio, esquecemos de inserir, né? Um negócio, marketing e divulgação, e a gente fica trabalhando, e não aparecem os clientes necessários para nos comprar, né? Para usar do nosso serviço, para nos pagar. Porque é os clientes que nos pagam. Então, nós temos que criar uma identidade visual forte para atrair o cliente, né? Então, identificar qual é o seu negócio, qual a sua finalidade, né? E criar uma identidade com cores definidas, com a sua logomarca, né? A missão, os valores, as redes sociais, sites, anúncios pagos, né? Porque se você não coloca isso no orçamento, você não dá prioridade, você está deixando de investir numa coisa que é mais importante, que é trazer o cliente para comprar de você, né? Então, hoje, mesmo para quem está no físico, não é apenas o físico, você também tem que ter uma parte digital, porque a maioria das pessoas estão na internet, né? Você olha, por exemplo, vai numa clínica, por exemplo, médica, você vê que a televisão lá está ligada, mas todas as pessoas que estão em espera estão no celular. Então, todo mundo está no celular. Então, precisamos ter também essa visão digital do negócio, né? Então, o marketing é muito importante. Marketing para divulgar um trabalho. Quer dizer, o marketing é para o reconhecimento e para divulgação, colocar o seu trabalho na vista, né, do seu cliente. Capital de giro. Capital de giro são reservas para repor mercadorias, manter a loja funcionando, né? No início e durante o processo contínuo de funcionamento. Então, é importante que quando você pensar lá no investimento inicial, você tira uma parte para o quê? Capital de giro. É outra coisa que o povo vai no banco para pegar, né? Não tem o capital de giro para girar no negócio. Aí vai no banco pegar um empréstimo. Quero um empréstimo de capital de giro. Ele diminui um pouquinho o
o juros, você vai lá e pega o empréstimo, né, iludido. Aí vai gerar mais uma prestação para você pagar durante o mês. Muitas vezes as empresas quebram por isso, porque elas já começam devendo e vai devendo cada vez mais. Então é bom que você pense lá, quando você juntar esse dinheiro montante, você ter uma parte para o capital de giro, né, para girar a empresa. Pagar água, luz, telefone, né, essas despesas fixas, vamos ver lá na outra aula. E também para pagar a mercadoria, né, para girar a mercadoria, repor a mercadoria, né. Materiais e ferramentas, também você tem que botar no seu orçamento, computadores, software, instrumentos específicos de serviço. Porque esses computadores é importante, software, porque tudo agora está conectado com a Receita Federal e bancos e outras coisas, né? Então não tem como você ficar sem essa realidade tecnológica. Precisa também ter esse investimento nessa área, né? Então o seu orçamento, a lista do seu orçamento tem que estar esses equipamentos, né? Além dos instrumentos específicos, né? Que você tem que usar. Eu não sei o que você vai montar, mas quando você vai montar um negócio, além dessa infraestrutura fixa que você precisa também ver quais ferramentas você vai usar para executar o serviço, né? Você começa a executar um serviço e não tem ferramenta para terminar, ou então você pega um serviço que você sabe fazer, mas não tem a ferramenta, você não pode fechar o negócio, você perde, né? Você perde cliente por causa disso. Então tem que ter toda uma estrutura pronta para funcionar e atender o cliente. O faturamento. O que é o faturamento? É o resultado financeiro bruto, né? Todas as receitas que entraram em um determinado período, semana, mês ou ano, né? Então, o faturamento é um montante, não é? Você não pode gastar o faturamento, né? Mas fatura aí 1 milhão por ano, por mês, talvez, 100 mil por mês, 10 mil por mês, você faturou. Mas o que você gastou? Né? Quais são as suas despesas? Então, o faturamento, ele tem que deduzir todas as despesas que você tem, tanto fixas, quanto operacionais, né? Quanto de reposição de mercadoria e quanto de tributo que você vai pagar para o governo. Depois que você deduzir tudo, você vai ter aí o seu lucro, né? Então, o faturamento não é lucro, o faturamento não é salário, não é honorário. É tudo que você recebeu, que você vai deduzir as despesas, e o que sobrar é seu. Sobrar dinheiro é seu, sobrar prejuízo também. Tá bom? Agora, é interessante falar de faturamento nessa fase de semanas, meses e anos, porque você vai acompanhando o que você está ganhando, né? Quanto a sua empresa está vendendo. Por semana, por mês e por ano. Então, é bom ter esse acompanhamento. Quando você tem uma empresa grande, claro que a contabilidade faz tudo isso para você. Mas quando o seu negócio é pequeno, você tem que fazer isso. Uma parte do trabalho do contábil fica com você. Tá bom? Então, vamos lá. Retorno sobre investimento, o ROI. Né? A gente fala do ROI, mas é uma palavrinha estranha, mas ela existe e ela está ali, escondidinha, né? Às vezes pega você de surpresa. Então, ROI é a estimativa de retorno do capital inicial. Então, a fórmula do ROI é o investimento, é o lucro líquido, né? É o lucro, depois você tira todas as suas despesas, sobrou o lucro, esse que vai ser calculado. Menos o investimento inicial, né? Dividido de novo pelo investimento inicial, e aí vai vezes 100%, né? Essa é a fórmula que você vai fazer para saber qual é o seu ROI. Às vezes sai 0,1%, às vezes é zero, e às vezes é 5%, 10%, depende muito do seu faturamento, né? E do que você investiu. Agora, é importante fazer essa conta, porque muitas pessoas desistem do negócio porque acham que não teve nem o resultado que investiu. Desse 1 ano, 2 anos, o negócio, não, mas até agora não tem nenhum resultado que eu investi. Mas é porque você não fez essa estimativa. Se você faz essa estimativa, vai te ajudar a saber quanto você teve de retorno durante o primeiro ano que você montou o seu negócio. Aí você vai otimizar para o próximo ano. Quanto vou querer ter de retorno? Eu vou ter que investir mais em mercadoria, ou eu vou ter que investir mais em treinamento do meu pessoal, ou eu vou ter que investir mais em tecnologia, em divulgação, não sei. Aí você vai otimizando o seu negócio para ter esse retorno maior.
E o que é, na verdade? É você tirar de volta, né, aquilo que você investiu dentro de um determinado tempo, né? Então, por isso é muito importante ficar de olho também no retorno sobre o capital inicial. Estimativa de tempo do retorno, né? O retorno, o resultado é baseado na projeção de receitas e despesas para definir o tempo de retorno do capital inicial. Então, o que é isso? Quando você tem muita concorrência, né? Você tem que trabalhar mais, você tem que divulgar mais, e você tem também uma taxa de retorno menor, né? Então, para eu saber a estimativa do tempo que vou ter esse retorno, mais ou menos, não é certeza, né? Porque tem a variação, eu vou ter que definir quais são as minhas despesas, quais são as minhas receitas mensais e anuais, né? E aí eu vou estimar em quanto tempo, em quantos anos eu vou ter esse retorno. Isso também é muito importante, que já vimos aqui no slide anterior, né? Sobre o ROI. É justamente sobre isso que estamos falando ainda. Então, esse retorno, quanto tempo eu vou ter esse retorno, né? Tendo um retorno de 1% ao mês sobre o meu investimento inicial. Em quantos anos eu vou ter esse retorno de volta? E aí eu posso não desistir, mas otimizar para aumentar essa taxa para 2%, para 3%. E diminuir o tempo, né, os anos que eu vou ter que trabalhar para ter esse retorno, entendeu? Então, todas as análises é importante levar em conta, por quê? Porque ela vai ajudar você a crescer, né? Não é para você desistir, tá muito difícil, vai demorar demais, não, é para você otimizar, para você investir mais, trabalhar mais, né? Ver onde você pode investir mais tempo, mais dinheiro, mas para ter maior resultado, né? É para continuar e para otimizar o seu negócio para o crescimento. Tem que pensar sempre na parte positiva de todas as análises, tá bom? Os fatores que influenciam o ROI. Quais são esses fatores? A demanda de mercado, concorrência e eficiência operacional. Então, a demanda de mercado, se você vê que tem muitos concorrentes, então você vai ter um tempo maior para ter esse resultado do ROI e você vai ter uma taxa menor também do ROI, né? Tudo depende desse cenário. Concorrência, demanda de mercado tá. Se você tem uma demanda de mercado boa, né, quer dizer, muita gente para comprar de você, você vai diminuir o tempo de retorno, né, e você vai aumentar a taxa de ROI, né. Então, a concorrência, né, está relacionada também com a demanda de mercado. Porque você tem muito concorrente na sua área, provavelmente a sua demanda é menor, né? E a eficiência operacional, você tem que ter uma equipe boa para atender o cliente, né? O cliente quer ser bem atendido, quer ser atendido rápido, quer ter seus problemas resolvidos quando ele precisa, né? Se você tem um negócio e não consegue atender os clientes, ele vai procurar concorrência. E isso também afeta, né? A sua taxa de ROI e o seu tempo de retorno desse capital que você investiu, né? Custos. Custo é o valor gasto para manter a estrutura e a logística do negócio. Pode ser fixos ou variáveis, né? Então, manter a estrutura funcionando e manter a logística, a entrega, a embalagem, né? Toda essa parte de divulgação, de marketing, a parte de logística também tem que ser mantida. Se você faz só na abertura do negócio, depois esquece dela, você vai ter só aqueles clientes que foram lá quando você abriu o negócio, né? E vai esperar que ele gostou para ele ir divulgando boca a boca, que é muito importante também, mas é importante você alcançar mais pessoas e colocar a sua marca em evidência. Custo fixo. Custo fixo é o básico, é obrigatório, né? Para o funcionamento da empresa, do negócio. Tudo que você não pode deixar de pagar. Então, se você deixa de pagar a água, você vai ter problema. Você deixa de pagar a energia, né? Deixa de pagar o telefone. Se você deixa de pagar o fornecedor, né? Custos fixos. Custos fixos é o básico, é tudo aquilo que você não pode deixar de pagar, né? Então, se você deixa de pagar a água, como é que você vai, né, manter a higiene da sua empresa?
Então, você não pode deixar de pagar água, não pode deixar de pagar energia, não pode deixar de pagar o software, não pode deixar de pagar funcionário, não pode deixar de pagar, sei lá, manutenção de máquinas, por exemplo. Então, são custos que você tem que ter ali reservado, né? O dinheiro que você tem que ter reservado para pagar esses custos fixos. Então, você tem que saber quanto realmente você gasta por mês com custo fixo, para você já ter essa noção de que você vai ter que gastar todo mês com isso, né? Os custos variáveis é o que varia de acordo com o consumo, com o giro de mercadoria ou serviço, depende da demanda ou da necessidade de racionamento, né? De desperdício. Por exemplo, existem muitas questões que você não percebe, mas seu dinheiro está empurrado, né? Por exemplo, material de higiene, né? O que você compra, o que você gasta de material de higiene por mês, né? Embalagens, às vezes você está em Dia das Mães e compra um absurdo de embalagem personalizada para aquele momento, até com um ano, e aí você passou, você não consegue reutilizar, é dinheiro no lixo. Então, para tudo isso, você tem que ter estimativa, né? De quanto você realmente vai precisar para você não ter prejuízo, né? Isso a gente chama de racionamento. Outra questão também que dá muito desperdício, energia elétrica, água, né? Tem que estar sempre fazendo esse trabalho de conscientização, quando a empresa tem mais pessoas trabalhando. E a mercadoria, né? Se você vende mercadoria, tem que repor. Isso também é custo variável. Então, esse mês você vendeu 10, você tem uma roupa de loja, 10 calças, 50 blusas, aí você vai ver o quanto sobrou no estoque. Se você tiver pouco ou não tiver nada, você vai comprar. Então varia, tá, né? Se você ainda tem muitas peças, você não vai comprar. Então, por isso que é variável. Você vai comprar de acordo com a necessidade que você vê aí no seu dia a dia, né? É importante que tudo seja analisado, anotado, organizado por causa disso. Tem que ter um banco de dados de tudo que você vende na sua loja. A mesma coisa de serviço. Um banco de dados para dizer quais serviços você vai prestar, quanto tempo você vai levar para prestar esse serviço para o cliente. Você tem que ter essa noção, para quando o cliente vier, você saber mais ou menos o que você vai dizer para ele, né? Cronograma financeiro. Planejamento mensal, utilizado para controlar os custos iniciais e o fluxo de caixa do processo contínuo. Então, esse cronograma é importante você ter, porque você vai planejar a sua semana, saber quanto você vendeu durante a semana, o que você pagou naquela semana, custo fixo, o que você pagou naquela semana, custo variável, o que sobrou para a semana seguinte, ou se faltou para a semana seguinte, né? Então, é importante que você tenha isso. E incluir nesse plano também, nesse cronograma, fornecedor, né? Não pode esquecer do fornecedor. Se você pagou no cartão de crédito, se você pagou, sei lá, à vista, tudo você tem que colocar, discriminar direitinho no seu cronograma financeiro, certo? Isso é bom também, porque você vai acompanhando o fluxo de caixa, né? Saber quanto está entrando na sua empresa, todos os dias, para saber onde é que você tem que investir mais para aumentar as suas entradas, né? Suas receitas. Deduções. As deduções são as despesas com o governo. Essas deduções são obrigatórias, você não pode deixar de pagar. Ela gera juros e multas exorbitantes e vai para a dívida ativa da União. Acaba com você e com o seu negócio. Então, você precisa pagar, ela precisa estar dentro do fixo, tá? Mas ela também vai variar. Mas é bom que você coloque como fixo. Coloca a estimativa lá, uma média de quanto você vai ter que pagar de imposto. Por quê? Se for sobre mercadoria, sobre quanto você vai vender. Quanto mais você vende, mais você paga de imposto, né? Sobre folha de pagamento também. Quanto mais você contratar, mais você paga de imposto. Mas é importante que você tenha essa média, porque você não vai ficar contratando gente, demitindo todo dia, né? Também você não vai ficar, você não vai vender muito no mês e vender nada no outro. Você sempre vai vender, você vai ter uma média, né? Então, é importante que nós tenhamos em consciência todos os tipos de tributos, impostos e taxas relacionadas ao funcionamento, movimentação do negócio, devem ser deduzidas e deve ser inserido também no seu plano de cálculo, né? O cálculo da mercadoria, no seu preço. Porque se você, por exemplo, não sabe quanto você paga de impostos, você está tirando o seu lucro. Você tem que inserir
os impostos na mercadoria, tá? Então, por exemplo, você paga R$ 1.000 de impostos, você tem que colocar aí, pelo menos, sei lá, 1%, 2% por cada mercadoria ou por cada serviço que você está prestando, entendeu? Então, você, no final do mês, vai pagar para trabalhar. E o que você achava que era lucro, mas é lucro para o governo. Então, é isso que vai acontecer, certo? Então, é importante, gente, a gente tá sempre fazendo essa análise, tendo consciência do que nós somos obrigados a pagar para repassar para o cliente. O cliente também tem que ter noção de que ele que paga os impostos. As empresas não podem pagar os impostos, senão elas fecham as portas, certo? Tecnologia possibilita o acesso ao conhecimento e agiliza o processo, mas nada supera a prática e a rotina do trabalho. Então, trabalhar é dar a vida ali no seu negócio. Não é dar a vida, deixar tudo, né? Mas é assim, dedicar o seu negócio como se você fosse um seletista mesmo. Chegar e sair, chegar para trabalhar como se você tivesse um patrão. Você é o seu próprio patrão, né? E muitas vezes você tem que trabalhar até mais do que um funcionário seu, porque você vai ficar responsável por tudo, pelas despesas e pelas receitas, né? Você vai ficar responsável pelo seu negócio. Se o seu negócio quebrar, a culpa é sua, né? E se der certo, o mérito é seu. Então, muitas vezes a tecnologia é maravilhosa, mas nós precisamos estar de trás, né? Todo sistema tem um agente humano por trás, né? Então, eu vou deixar o link aqui no vídeo para você salvar o PDF dessa aula, se você interessar, tá bom? E aí, vamos continuar na próxima semana, trazendo conteúdo de qualidade para você que quer montar o seu negócio, que quer aprender mais sobre gestão, tá bom? Até o próximo vídeo, e a vitória é nossa.